Olá, queridos! O título do nosso salmo de hoje é simplesmente Uma Oração de Davi. Não tem como associá-lo a nenhum momento específico da vida dele, pois é um salmo muito abrangente. Alguns comentaristas sugerem que é possível que tenha sido durante o período em que Davi precisou fugir do rei Saul. Como é comum nos Salmos, Davi orou novamente em um momento de crise. E ele começa e termina com o conceito de justiça. Davi acreditava que Deus tinha todos os motivos para atender ao seu clamor, porque sua causa era justa. Ele ora para que o julgamento a seu respeito venha da parte do Senhor. E se de fato esse salmo refere-se à perseguição que Davi sofria da parte de Saul, sabemos que em sua longa luta com o rei, ele teve várias oportunidades de resolver as coisas com as suas próprias mãos, mas ele não fez, esperando até que Deus resolvesse no tempo e no modo dele. Nos versículos 3 a 5, lemos que Davi se submeteu ao teste de Deus e foi aprovado. É preciso algum nível de paciência e maturidade para permitir que Deus teste o coração dessa maneira. Significa aceitar a possibilidade de que podemos estar errados e que a outra pessoa pode estar certa em determinado assunto. Para isso, nós devemos estar mais interessados na justiça de Deus e no seu padrão de certo e errado do que em vencer a nossa própria causa. Devemos chegar a Deus e à sua palavra com um coração pronto para ser convencido e corrigido se for necessário. Davi permitiu que Deus testasse o seu coração e por isso ele orou com tanta confiança. Davi também teve o cuidado de não falar de maneira pecaminosa sobre a sua crise. Essas fortes declarações de retidão que Davi expressa aqui não são demonstrações de orgulho ou hipocrisia. Ele está dando prova da fidelidade de Deus em meio às situações difíceis. A consciência de Davi estava limpa diante de Deus. Nos versículos 6 a 9, nós vemos que o inimigo cercou Davi. E apesar de ele ser um tático militar dos melhores, ele sabia que não podia escapar sem a ajuda do Senhor. Deus não é apenas justo juiz, mas também um poderoso defensor que poderia proteger Davi e seus homens do inimigo. Ao se dirigir ao Senhor, Davi usa o nome hebraico El, enfatizando o grande poder de Deus. No versículo 8, Davi usa duas figuras de linguagem, olhos e asas. Ele pede para ser guardado pelo Senhor como a menina dos olhos, que corresponde à pupila, a parte mais delicada do olho. A frase menina dos seus olhos foi usada para descrever algo precioso, facilmente ferido e que exige proteção. Davi queria ser guardado por Deus como algo valioso e até frágil. A outra poderosa figura de linguagem foram as asas. A ideia é de uma mãe que protege seus filhotes dos predadores, dos elementos e dos perigos, colocando-os debaixo das suas asas. Jesus usou esta mesma imagem para mostrar o seu amor e o seu cuidado por Jerusalém. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essas duas frases juntas são imagens poderosas do cuidado de Deus, tanto para com Davi quanto para com seu povo. A calma e a confiança de Davi em meio à sua crise é encorajadora. Embora seus problemas ainda estivessem ali, ele estava confiante de que Deus ouviria o seu clamor. A ameaça na vida de Davi era real. Ele enfrentou não apenas a opressão que dificultou sua vida, mas também inimigos mortais que queriam acabar com sua vida. No meio dessas ameaças reais, ele fez a coisa certa, orou. E os medos que se tornam em orações já estão praticamente vencidos. Nos versículos 10 a 14, Davi começa a descrever os inimigos mortais que o oprimem tanto. Inimigos que falam com arrogância, seu coração é calejado por sua desobediência, são pessoas que se mostram insensíveis ao que é justo e não se perturbam quando fazem algo errado. Paulo chama isso de consciência cauterizada. Davi escreveu suas ações perigosas e selvagens, dizendo que eles atacam como um leão para devorar sua presa. E então ele clama: levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os.
Davi declarou sua dependência de Deus para protegê-lo, não porque Davi tinha medo de inimigos semelhantes a leões. Afinal, quando ele era ainda muito jovem, ele havia derrotado um urso e um leão. Mas era porque naquele momento ele precisava ver seu inimigo derrotado pela mão de Deus e não pela sua mão. Como eu disse no princípio, este salmo não tem nenhuma ligação firme com nenhum evento específico registrado na vida de Davi. Mas não é difícil considerar que ele foi composto durante o longo período em que Saul o perseguiu. Durante esse tempo, Davi recusou-se a atacar Saul quando teve oportunidade, porque sabia que Deus é quem deveria atacar Saul e não ele próprio. Continuando a descrever seus inimigos, Davi diz que eles são homens mundanos, que vivem em função do tempo e não da eternidade. Vivem para o seu próprio prazer e não para a glória de Deus. São cheios de tesouros, nada falta para os seus filhos e quando morrem, deixam suas riquezas para os seus descendentes. Mas também deixam como herança as consequências dos seus pecados. Mas o versículo 15 descreve o futuro glorioso de Davi. Ele veria a face de Deus e participaria da semelhança do Senhor. Ele estava confiante de que a justiça seria feita e que quando ele acordasse, referindo-se à vida após a morte, ele veria a face do Senhor e teria um relacionamento desimpedido com ele, uma vida satisfeita à semelhança de Deus. Davi parecia antecipar o que Paulo escreveria cerca de 1000 anos depois. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso destino, como povo de Deus, é sermos conformes à imagem de Deus, como foi tão bem demonstrado através de Jesus Cristo, o seu Filho. E amanhã nós vamos ver o salmo de triunfo e louvor que foi escrito e entoado depois que o Senhor coroou Davi, rei sobre toda a nação de Israel, e lhe deu vitória sobre as nações que se opunham ao seu governo. Então, eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.